Senhor, ao teu lado é o nosso lugar. Não há outro lugar que a gente queira estar, mas sim aqui ao teu lado. Obrigado, Pai, pela tua presença. A gente não quer só saber da tua presença, ajuda-nos todos a sentir a tua presença essa tarde. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Olhe, que coisa linda, faz tempo que eu não vejo a igreja assim cheia, adorando ao Senhor, pegando fogo, e de fato, se deixasse a gente ficaria adorando e cantando por mais tempo, porque para aqueles que gostam de estar na presença de Deus, como é o caso de muitos aqui, não tem nada melhor do que estar no meio da congregação, no meio do povo de Deus, no meio do povo que se chama pelo seu nome, no meio do povo que ama o Senhor. Amém? Quantos estavam aqui domingo passado à tarde? Levantam a mão só para eu saber. Muitos. Amém. Glória a Deus. O domingo passado quem pregou foi o reverendo Rafael. E nós estamos orando porque ele não está aqui hoje, a vozinha dele está na emergência, ele está com ela no hospital e a gente vai orar por ela. Mas Rafa pregou sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E eu estava em casa com minha esposa, porque ela tinha pego Covid, mas já está boa, graças a Deus, eu estava cuidando dela, ouvindo a mensagem, e Deus já estava falando no meu coração sobre o Salmo 23 também. Eu vinha conversando com alguns amigos, e eu naquela hora decidi, enquanto Rafa pregava aqui, eu decidi, domingo que vem vou pregar de novo, e vou pregar de novo sobre o Salmo 23. Porque esse salmo é maravilhoso. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa repleta na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Esse salmo foi domingo passado, vai ser agora, e a gente podia passar um ano inteiro só pregando sobre ele, porque ele é simplesmente maravilhoso. Vocês não acham? Eu acho um dos salmos mais maravilhosos que tem. E ele é muito conhecido, muitos de vocês conhecem, sobretudo esse versículo 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E todos vocês sabem, e Rafael tratou disso domingo passado de forma brilhante, o salmo fala muito menos da provisão e muito mais do provedor. Não significa dizer, Rafael falou no domingo passado, que a gente não vai ter todas as coisas, porque o Senhor é meu pastor, mas fala que a gente não vai precisar de nada, porque Ele é o nosso pastor. E a tradução em inglês é bem bacana. O Senhor é meu pastor, eu não quero mais nada. Não é que eu vá ter tudo, eu não quero mais nada, eu não preciso de mais nada, porque Ele é o meu pastor. Lindo demais. Davi escreveu esse salmo como uma analogia fácil, tranquila, para algo que ele vivia, porque ele era pastor de ovelhas, e muitas vezes ele tinha que atravessar vales, desertos e subir montes com o rebanho do seu pai, no trajeto entre o curral das ovelhas e os oásis lá de Israel. Quem conhece o deserto da Judéia e a região da Judéia, quem já foi para Israel, alguns anos atrás eu tive com alguns de vocês lá, e a gente via os pastos por onde Davi, que era de Belém, a mesma cidade onde Jesus nasceu, cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, mas nem sempre tinha água na região ou tinha comida, ele precisava andar com as ovelhas e passar por desertos até chegar em pastos verdejantes e águas tranquilas. E é por isso que ele escreve de forma tão linda, que Deus faz com a gente a mesma coisa que Ele faria e fazia por aquelas ovelhas, levar elas para deitar em verdes pastos e refrigerar a alma delas. E eu estou muito tentado a ficar falando mais sobre esse salmo e o versículo 1 e tudo, mas não vou fazer isso, porque isso Rafa já fez. Eu hoje quero me concentrar em apenas um versículo, que é o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
É nesse verso que nós vamos nos concentrar nessa tarde. Eu tenho uma amiga muito querida, que muitos conhecem, Lilian, médica aqui da igreja. E quando eu estava nesse Salmo 23, meditando e conversando com alguns amigos, ela era um deles, e ela me mandou uma palestra de um rabino americano chamado Harold Kushner, muito conhecido. E esse rabino, ele dissecou esse Salmo e esse versículo 4, e foi isso que me deu mais gosto ainda para vir falar sobre ele. E eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos, 3 pequenas partes desse versículo. E a primeira parte eu queria refletir com vocês sobre ainda que eu ande. Eu quero refletir sobre andar, porque tem gente que parou de andar, tem gente que simplesmente estagnou e num vale desse da vida resolveu, ao invés de andar pelo vale, parar no vale. E se andar pelo vale da sombra da morte já dá medo, avalie ficar no vale da sombra da morte. Esse deve ser mais aterrorizante ainda. Imagine andar no escuro, para quem tem medo de escuro, não é ruim? Ficar no escuro deve ser muito pior. E vocês são inteligentes, sabem que eu não estou falando de um vale qualquer. Eu estou falando dos desertos da nossa vida. Tem gente que, ao invés de andar pela vida, finca o pé na viuvez, finca o pé na perda, na falência, no divórcio, na rejeição, na doença, e não sai mais. E às vezes esse vale, essas dores, esses sofrimentos, esse deserto, molda a identidade de quem a gente é, de maneira que se você perguntar quem é você, muitos vão responder assim: eu sou viúvo. Não, eu sou falido, eu sou um rejeitado, eu sou um doente, eu sou um reprovado, eu sou um divorciado. Mas você não é nada disso, você é filho amado de Deus. Mas às vezes a gente fica parado nesse vale, nisso que aconteceu, num fato, num problema, num pecado, numa tragédia, seja o que for. Mas a espiritualidade cristã e bíblica é de quem anda pelo vale da sombra da morte, e não quem fica parado. A espiritualidade cristã saudável é daquele que peregrina. Aqui nós estamos numa catedral porque temos a cátedra do nosso bispo. Mas se não fôssemos uma catedral, e a maioria das igrejas não é, seríamos paróquia. E o significado de paróquia é esse: parada de peregrinos. O que é uma paróquia? A paróquia é onde aqueles peregrinos que estão andando param um pouquinho no domingo para se abastecer, para crescer, para se alimentar, e continuam caminhando. É isso o sentido de paróquia, porque a espiritualidade cristã é de quem anda, de quem se movimenta, de quem não se satisfaz e nem se acomoda nos vales da vida, nos desertos, ou mesmo nos montes. No Antigo Testamento, Isaías, no texto que nós lemos agora à tarde, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E o nosso arcebispo disse aqui já 1 milhão de vezes, quando a gente vai fazer um concílio, um ema, um encontro de casais, um seminário de vida no Espírito Santo, aí ele está aqui e diz que você vai, porque quando você for, sabe como é que você vai voltar? Não é assim que ele diz, né? Nós vamos voltar voando. E isso é um espetáculo. Aqueles que esperam no Senhor voam com asas como águias. Cantamos aqui: vou seguir com fé, com asa vou nas alturas. Eu sou filho de Deus nas alturas. E é muito bom quando a gente está voando. Mas a vida não é só de voo. E olha que quem gosta de voar está aqui. Mas a vida, nem sempre a gente está lá voando. A gente vai falar sobre isso já mais. Tem hora que a gente tem que aprender a correr. E mesmo para quem gosta de correr, feito a turma de Babi, Chacon, que gosta de correr, de Fernanda, tem hora que a gente tem que aprender a caminhar. E a grande sacada da espiritualidade é, mesmo quando a gente volta voando de um concílio, de um encontro, e caminha e corre, a gente não para, a gente continua caminhando, porque ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei. Eu não paro, eu continuo caminhando. Quem fica parado é poste. Quem fica parado, ao contrário de achar que está parado, não para, regride cada vez mais. No Novo Testamento, Paulo vai dizer assim: eu prossigo para o alvo através da renovação da minha mente. Nota o movimento: eu prossigo para o alvo, eu continuo caminhando. E talvez você esteja ouvindo esse sermão aqui nessa igreja, ou na internet, ao vivo, ou em outro momento, e está sofrendo.
mas está sofrendo e parado, estagnado, sem forças. E Deus preparou essa mensagem para você saber que Ele lhe fortalece. Ele renova as suas forças para que você ande, ainda que seja pelo vale de sombra da morte. Uma missionária belga, mas que morou nos Estados Unidos e veio para cá, Elizabeth Elliot, num livro, conta de uma experiência de uma senhora que perdeu tudo. Ficou viúva, o advogado roubou tudo que ela tinha de herança, ela só recebeu má notícia em cima de má notícia. E depois que ela recebeu todas as más notícias, ela chegou em casa, pegou a vassoura e começou a varrer. E essa autora está dizendo que isso foi muito importante, porque ela podia ficar estagnada na dor de ter sido roubada, de ter ficado viúva, e de todo tipo de ansiedade que pode passar na vida de alguém que sofre isso tudo. Mas ela resolveu que mesmo sofrendo, mesmo chorando, ela não ia ficar parada. E se tinha alguma coisa que ela podia fazer naquela hora, era varrer a casa, então ela pegou a vassoura. Você pode estar olhando assim, dizendo, que negócio de vassoura é esse? Não, eu estou dizendo que pode ser muito pouco, mas começa pelo pouco, para a gente sair da estagnação. Às vezes só o que você precisa, e eu não estou falando de forma figurada, eu estou falando agora na letra, ao pé da letra. Às vezes o que você precisa é começar tomando um banho. Acorda, vai para o chuveiro, toma um banho. É o pequeno começo. Para aquele que está estagnado, parado, sofrendo, curtindo aquele luto, precisa do pequeno começo. É hora da gente se mover no sobrenatural, mover sobre as águas, sair da lama, sair da cama. O que não dá é para a gente ficar parado no vale da sombra da morte ou no deserto. Amém? Aí você pode pensar, isso é uma pregação água danada. Olha, só sabe, pastor, quem passa. O senhor está falando porque o senhor não está passando. Porque a dor muitas vezes é paralisante. Mas eu sei que é paralisante. Eu não sou louco. Eu sei que não é fácil, mas por agora eu quero pedir a você, se você está passando por um deserto muito grande, se você está passando por uma dor, algo que está ali estagnando, que está ali parando, e que você não tem força nem para tomar um banho, nem para pegar uma vassoura, você não tem força para fazer nada, a única coisa que eu quero pedir para você, nesse começo de mensagem agora, é pelo menos, se você acha que não tem força para fazer nada, pelo menos queira sair. Porque se você quiser andar sobre o vale da sombra da morte, eu sei que Deus vai renovar as suas forças e vai lhe ajudar. O que não dá é para você nem querer. Agora o que eu estou pedindo é um pouquinho só. Eu vou pedir gradativamente. Agora eu só quero que você queira. Você quer? Amém. Aí agora que você quer, aí você exercite a sua fé só um pouquinho e ore. Diga assim, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, me ajuda. Eu estou parado, eu estou estagnado, a dor é paralisante, eu sei o que eu estou sofrendo. Queira e ore, peça um pouquinho, e eu sei que Ele vai fazer você andar. E se você precisar mesmo, se não tiver jeito de você andar sozinha, Ele é o bom pastor que lhe pega pelas costas e lhe carrega. Como Davi fazia com as ovelhas do seu pai, botava nas costas e andava com ela pelo vale das sombras. Amém? Eu quero aproveitar, antes de passar para o segundo ponto, já que a igreja está tão cheia de gente, e eu estou tão feliz com isso, é dizer que às vezes você está aí na internet ouvindo, e você precisa começar a andar também. E eu não estou criticando ninguém, eu acho que cada um tem o direito de fazer suas escolhas. Eu sei que a gente está passando por uma pandemia e isso está sendo tão difícil, a luta é muito grande e a gente deve ser muito prudente. Mas tem gente que nem quer sair da estagnação espiritual. Tem gente que não está fazendo nenhum esforço. Tem gente que perdeu o hábito de vir à casa de Deus, e por melhor que seja a internet, por melhor que seja a tecnologia, de você estar aí dentro da sua casa ouvindo, e para algumas pessoas ela é importantíssima, pessoas com um grupo de risco, pessoas que estão em hospitais, mas você que não é de grupo de risco, que não tem uma idade avançada, você que não tem essas comorbidades, você que está indo para shopping, você que está indo para restaurante, você que está indo para colégio, ou levando o menino para colégio, você que sai para todo canto e não vem para a igreja, é hora de você vir se reunir conosco aqui, meu irmão, porque eu vou dizer uma coisa a você, nada substitui os meios regulares de graça, nada substitui você estar aqui na Eucaristia, nada substitui você estar no meio do povo de Deus adorando, e talvez você precise desse passo, para sair da estagnação, sair do vale, e começar a andar pelo vale da sombra da morte. A gente precisa se movimentar, a gente precisa sair dessa inércia,
A gente perde o hábito de congregar, isso não é bom. Mas eu quero andar. A gente anda, e a gente anda onde? Pelo vale. Esse é o segundo ponto. Ainda que eu ande pelo vale, vai ter vale. A rotina é no vale. E tem gente que gosta de monte, mas a rotina é no vale. O monte, meu irmão, são os momentos extraordinários, são no monte. Como águia eu voo, a águia voa ali onde ficam os montes. E eu fico me lembrando na Bíblia o Monte Sinai, o Monte da Transfiguração, os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro vem do Senhor. O monte é onde a gente vê o sobrenatural, o extraordinário. Eventos, momentos são assim, como um monte, e são muito importantes. Eu sou chegado no negócio do monte. Eu nem era, mas estou virando porque eu estou sendo seguidor do pastor Luna, e aí pronto. Eu nunca tinha ido para um monte, e esse ano fui 2 vezes já para um monte, vê? E esse monte, cheio de simbolismo, né? Porque eu sei que Deus está no monte e está aqui com a gente também. Não é pelo monte em si, não há revelações diferentes no monte, mas é porque tem um simbolismo de a gente estar no monte. E eu fui da segunda vez que eu fui no monte, a primeira fui de manhã cedo, mas da segunda vez que a gente foi no monte, era assim 5 horas da tarde, e ainda tem essa simbologia da viração do dia, que era a hora que Deus falava com Adão e Eva no jardim. Então aquele negócio lindo de 5 horas da tarde, a gente no monte, e é lindo, é extraordinário a presença de Deus no monte, mas isso já está dizendo, é extraordinário. Não é a rotina é do vale. Ninguém fica no monte o tempo todo, você passa pelo monte, você vai no monte, mas você anda no vale, porque a vida acontece no vale. E essa mensagem vem para você se preparar para viver no vale, para você querer a presença de Deus no vale, e não só nas experiências de monte. E eu estou falando isso, mas eu sei que os nossos maiores momentos de monte vão voltar. Deixa eu dizer um negócio a você, No dia 27 desse mês, nós vamos fazer uma reunião da liderança da igreja. Você que é líder, povo que sabe que anda comigo no meu grupo de líderes, vocês já estão convocados, e outros líderes. A gente vai se encontrar, os líderes da igreja, no dia 27 de fevereiro. A gente vai lá para a aldeia, para o Colonial, orar, porque nós vamos fazer, se Deus permitir. A Bíblia diz que o homem tem que planejar, e Deus é quem decide, né? Então nós somos homens, o nosso é planejar, e a gente está planejando, e se Deus permitir, a gente vai fazer esse ano encontro de criança. Eu vou fazer concílios, encontros de casais, seminário de vida, seminário de crescimento, SOSO e tudo. A gente quer fazer. O nosso papel é planejar, Deus vai decidir, mas a gente quer fazer, e esses são grandes momentos de monte, e vão vir, se Deus quiser, mas a vida real é no vale. A vida do dia a dia no vale. Teve um monte da Transfiguração, onde Jesus apareceu. Jesus estava lá, né, com Pedro, Tiago e João. Não estava no barquinho porque não era no mar, era no monte, né? Pedro, Tiago e João no monte. Jesus ficou assim com a roupa resplandecente. Apareceu Moisés e Elias. Foi uma glória, a voz do Pai foi ouvida. É um momento de monte para mim mais impressionante que tem de monte. Mas sabe o que aconteceu? Pedro queria ficar no monte. Jesus, deixa eu fazer uma tenda para a gente ficar aqui no monte. E Jesus disse, tu não sabe o que tu está falando? E terminou a experiência. Jesus desce do monte. E quando ele desce do monte, a primeira coisa que tem que fazer era um demônio para expulsar, porque a vida real está no vale. Os demônios da vida estão no vale. E Pedro desceu com João e Jesus para o vale. E se você é daquele que só quer evento, só quer todos os eventos que tem concílio, encontro de casais, só seminário de vida, se você tiver um negócio desse, você corre o risco de ficar sem Jesus, porque Jesus não fica só no monte, ele desce para o vale. É hora de você e eu nos animarmos e nos prepararmos para uma espiritualidade que anda e não fica estagnada no vale da vida. Mas que eu sou chegado no monte, eu sou. E deixa eu contar uma experiência que eu tive para você sexta-feira. Sexta-feira eu subi no monte. O monte significa em casa ZN. Cadê a turma do em casa? Levanta a mão e dá um urro aqui. Ó, espalhado pela igreja. Sexta-feira foi uma unção, meu amigo, ali na torre, que você não sabe não. O pastor Gilberto estava lá, eu estava lá, e aí eu fui dar uma palavra lá. O crente que ia dar uma palavra lá, meu amigo, eu saí de lá, foi cheio. Pense numa experiência de monte, de presença de Deus, é a coisa mais linda do mundo, eu gosto demais. Mas quando eu volto de uma experiência de monte desse, assim, cheio do Espírito Santo, e orando em língua, é aquela coisa toda que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto e tudo. Quando eu chego no vale, eu chego em casa, para a rotina, para o dia a dia,
Eu digo, aí eu chego em casa e Paulo, e aí, amor, como é que foi? Eu digo, foi tão bom, amor, tu ia gostar tanto, era a tua cara. Eu disse a ela, sexta-feira era a tua cara, Paula, tu ia adorar estar lá. E Paula, tá certo, mas tem a pia cheia para tu lavar ali, ó. E depois tu tem que pegar um menino aqui, levar ali, pegar um menino aqui, levar ali, pegar um menino aqui, levar ali, depois vai buscar o outro que está com o Juninho no futebol, pronto. Porque a vida real se dá, é no vale, é na pia, lavando os pratos. A vida real se dá dando uma de motorista. Essa é a vida real. E a minha espiritualidade não pode se basear só de sexta-feira em sexta-feira no ZN, não, porque por mim eu morava ali. A minha espiritualidade e a sua, a gente tem que aprender a andar na rotina. Você tem que mexer a sua espiritualidade no seu trabalho, na sua escola, na sua família, aonde você demora, aonde você convive. Essa é a espiritualidade saudável. Para quem é concilista, é você pensar no seu quarto dia. É bronca. Ali a aldeia é o céu, mas desce para o quarto dia. Tudo acontece no vale. E Davi sabia que não prometia, o Deus dele não prometia uma vida só de monte. Por isso que ele escreveu isso. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei nada porque tu estás comigo. Coisas ruins, Covid, doença, desemprego, tudo acontece no vale, no dia a dia, mas é assim mesmo. E tinha que ser, esse rabino que Lilian mandou eu ler, eu ouvi, ele disse um negócio interessante, ele fez esperar que a vida seja só de monte, seja só assim de coisas boas, só porque a gente é bonzinho, ou porque a gente vem para a igreja, é a mesma coisa de chegar um touro maluco que tenha se soltado, e você esperar que ele não vá chifrar você só porque você é vegetariano, feito Gaze. O touro não está nem aí porque você é vegetariano, não. Se ele se soltar, ele vai lhe pegar. A vida é desse jeito. Mas Deus promete estar conosco. Porque tu estás comigo, eu não tenho medo. Amém? Amém. A minha oração hoje é que você que está no vale, siga andando, não pare. Ainda que seja carregado nas costas por Jesus, o bom pastor, mas não pare. E outra coisa, nunca perca a coragem de ir para o vale. Porque ouça isso aqui, viu, meus irmãos, ouça isso aqui. Às vezes a gente foge da realidade do vale, se escondendo no monte. Tem gente que usa a igreja como fuga. Tem gente que vive aqui na igreja, ou vive ouvindo sermão na internet, ouvindo coisa de Instagram de igreja, e postando versículo de igreja, como fuga, porque não quer viver a realidade do vale. E Deus não quer que você fuja do vale, não. Deus quer que você vá para o monte, mas volte para o vale e carregue as ovelhas e viva. Aqui você entra para adorar a Deus, daqui você sai para amar o próximo. Diz o boletim que a gente não entrega mais por causa do Covid, mas há 30 anos que diz isso. Aqui você entra para adorar a Deus e sai para amar o próximo. Você tem que sair, não pode ter medo do vale. É muito fácil a gente ter medo, querer fugir do vale, mas não vai. Você tem que ir, você tem que correr risco. O vale é o lugar de relacionamento, e você não pode fugir de relacionamento só com relacionamento de Instagram ou ouvindo gente no YouTube. Se você quiser uma espiritualidade saudável, você vai correr o risco de se relacionar e de ser machucado e de sofrer. É o risco que a gente corre de quem vai para o vale, porque quem vai para o vale é que consegue alimento, pastos verdejantes. Por último, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mais de 30 anos de igreja, meus irmãos, e eu nunca tinha parado para pensar que o vale era de sombra. Confesso a vocês, se alguém tirasse da minha Bíblia essa palavra sombra, era capaz, mentira, eu ia saber por causa das músicas, mas assim, eu não ia nem notar muita diferença. Se o versículo fosse assim, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temeria, ia passar despercebido para mim. Só não ia passar despercebido porque realmente é tanta música que fala da sombra que eu ia saber. Mas assim, a sombra para mim não valia nada. Porque o que interessava era a morte. Ainda que eu ande pelo vale de morte, eu não temerei nada, nem coisa nenhuma. E eu já tenho a teologia toda pronta na minha cabeça, porque se eu estiver na morte eu não tenho problema, porque para o cristão morrer é lucro. Então na minha cabeça estava todo pronto. Mas meu amigo, o texto diz ainda que eu ande pelo vale da sombra. E esse negócio de sombra é muito interessante, porque a sombra às vezes tem a forma de uma pessoa, de alguma coisa, mas não é. Às vezes é a sombra da morte, mas que não necessariamente é a morte. E eu não sei o que é pior. Aliás, eu acho que o pior é a sombra do que a morte. Porque a morte está resolvida, morri, não tem o que fazer, né? Agora, a sombra da morte é ruim, porque a sombra da morte dá medo. Esse é que é o problema.
Andar por um vale de morte, amigo, eu já estou morrendo, é o vale da morte. Agora, andar por um vale de sombra é que é o grande desafio. Essa palavra sombra, lá no hebraico original, significa escuridão densa. E para quem tem medo de escuro, sabe o que eu estou dizendo. É ainda que eu ande em escuridão. Significa ainda que eu não veja, ainda que eu não controle. Eu sou um control freak, de ansiedade por controle. Então essa palavra veio no meu coração, diz assim, ainda que você não controle nada, porque você não veja 2 metros na sua frente, eu estou contigo. Veja que coisa linda. Ainda que eu ande e não pare de andar pelo vale, que é onde as coisas acontecem, o vale daquilo que é ruim, ou aquilo que parece ruim, eu nem sei se é ruim, mas só porque é escuro e eu não vejo, só porque é penumbra, ainda assim, eu não tenho que temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Sombra, escuridão, ausência de luz, a ausência de Jesus, que é a estrela da manhã, e Davi, que escreveu esse Salmo 23, ele escreveu outros salmos, e esse tema dele é recorrente, muitas vezes ele escreveu sobre isso, mas na frente um pouquinho, no Salmo 27, que aqui para nós é o meu xodó, é o meu Salmo xodó 27, Davi diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? De quem me recearei? Porque Ele é a minha luz, quando tem luz, não tem sombra, não tem penumbra, não tem medo, porque Jesus é a luz, o Senhor é a nossa luz, a luz dissipa toda a sombra e tira todo o medo. Isso é muito lindo. Então, meu irmão, eu não sei se você tem medo, e eu não sei se o seu medo é justificado porque você está no vale de morte, ou eu não sei se o seu medo é injustificado porque o vale é só sombra, que eu não sei se é da morte, mas pouco importa, porque sombra dá medo do mesmo jeito. Ainda que você esteja de qualquer forma de medo, o Senhor é a luz e Ele dissipa a sua sombra, e o seu amor perfeito lança fora todo medo. Com o Senhor você não precisa temer, porque Ele é luz. E eu estava terminando esse sermão e eu pensei comigo mesmo, que sermão bonitinho. Eu ande pelo vale da sombra, luz e sombra. Achei tão bonitinho esse negócio, luz e sombra. Mas depois eu pensei, tu vai pregar isso e na prática significa o quê? Na prática, quem estiver ouvindo essa mensagem, vai fazer o quê? Vai só louvar a Deus porque Ele é luz? Vai só declarar que não vai ter medo porque Ele é luz? Na prática, o que é que a gente faz com um sermão desse? E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor. Então, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte: você quer que o Senhor seja a sua luz, que dissipe a sombra desse vale que você tem medo? Busque o Senhor. Qual é a aplicação prática desse sermão? Busque o Senhor. Você está lendo a Bíblia, que é a lâmpada para os seus pés. Se você não está lendo a Bíblia, como é que você acha que vai ter luz? Como é que você imagina que vai andar por um vale de sombra, se você não busca a luz, que é Jesus, que é o Verbo encarnado? Se você vive uma vida de pecado, uma vida que vem para cá para a igreja, pode tocar na igreja, pode servir na igreja, mas quando sai daqui para os vales da sua vida, você vive uma vida pior do que se descrente fosse, um comportamento completamente dissociado e incoerente com a fé que você proclama. Quando chegar na hora do medo, como é que você vai querer ter luz, se o pecado é que assombra? É hora de nós buscarmos ao Senhor e buscarmos a sua palavra, porque a luz vem dele. Luz não vem de homem nenhum, pregador nenhum, igreja nenhuma. A luz é do Senhor e da sua palavra. Aonde ele puder ser buscado e aonde você puder ler, é você buscar a luz que é dele. E aí uma amiga minha veio na minha cabeça, e depois que ela veio na minha cabeça, eu conversei pessoalmente com ela, porque eu sou meio maluco, eu fico imaginando os diálogos. Eu estou preparando o sermão e imaginando os diálogos, e eu nessa hora imaginei, ela não estava junto de mim na hora, eu imaginei, se fulana ouvir esse sermão, eu vou receber uma mensagem depois, e a mensagem vai vir assim: Ivanzinho, não seja inocente, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu estou na igreja,
Deus é comigo, mas ainda assim eu tenho medo. Como é que pode? Você não está dizendo que se me buscar, se ler a Bíblia, se estiver na igreja, Deus vai ser luz e as sombras vão se dissipar? Como é que eu faço isso tudo? E de vez em quando eu fico paralisado com síndrome de pânico, com medo. E para não deixar ela sem resposta, eu pensei no que eu vou dizer agora. Porque depois eu disse a ela, eu disse, olhe, de fato, tem coisa que a gente não consegue entender. Mas que tal a gente aprender a buscar essa luz e aprender a não ter medo? Aí eu pensei, o que é que eu posso fazer por você, para você não ter medo? E eu mesmo respondi, sabe o que eu posso fazer por você, minha irmã? Eu posso orar por você. Porque a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, da próxima vez que você tiver com medo e com crise de pânico, mesmo você sendo crente, lendo a Bíblia, quando você estiver paralisada, você vai mandar um WhatsApp para mim, porque eu sou desse que respondo. Você manda e diz assim somente, reverendo, ore que eu estou paralisada. E eu sei que o bom pastor vai lhe tomar como ovelha, botar nas suas costas e vai fazer você atravessar. O que é que você precisa fazer? E aí não tem regra. Eu estou perguntando individualmente a cada um de vocês que estão aqui nessa catedral e vocês que estão ouvindo na internet, o que é que você precisa fazer, mesmo você sendo crente e lendo a Bíblia, mesmo você largando o pecado, para não ter medo, para poder dizer, feito Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Esse porque tu estás comigo, para você sentir a presença de Deus, tu estás comigo. O que é que você precisa fazer? Talvez você vá ler a Bíblia, talvez você precisa vir para um culto, talvez você precisa arrumar um amigo como essa amiga me tem e pedir a ele que ore por você, porque eu não vou conseguir orar por 1000 pessoas aqui, né? Vamos combinar. Talvez você precise do seu amigo. Eu não sei o que mais você vai precisar fazer, mas você tem que descobrir, nem que seja por tentativa e erro, aquilo que você precisa fazer para poder sentir a presença de Deus e poder dizer, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele é o nosso pastor. Uma vez teve uma rádio cristã que fez um concurso para radialista cristão e tinham alguns candidatos, uns 10 candidatos. E o camarada não esperava que viesse tanta gente para a vaga, e ele precisou fazer alguma coisa para poder decidir quem é que ia ficar com a vaga, só tinha uma vaga. Então ele escolheu alguns outros radialistas que já eram contratados da rádio, fez um painel de jurados, aqueles painéis que o cabo fica com uma plaquinha botando a nota assim, e virou para os candidatos e disseram assim, vocês vão fazer o seguinte, todo mundo conhece o Salmo 23, é conhecido, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então vocês vão chegar, pega o microfone, recita esse Salmo com voz de radialista, com uma técnica boa, e os jurados vão dar notas, e aquele a quem tiver a melhor nota vai ser o contratado. E por assim começou, um por um, todos eles muito talentosos, homens e mulheres, radialistas, com aquele vozeirão, aquela técnica. Imagine aqui a voz de Dom Paulo, que aquela voz não existe, né? Aquela voz assim, bonita, e ainda mais recitando esse salmo bonito. E assim foi o primeiro, e recitou lindo, e os jurados deram a nota. E foi o segundo, e nisso tinha uma irmã que estava assim, só passando para olhar, não estava entendendo bem o que estava acontecendo, ela via o povo falando alguma coisa, o jurado levantando, aí ela saiu para resolver outra coisa, e foi o terceiro, o quarto, o quinto, quando foi o último já era um senhor de idade, e quando ele pegou o microfone e disse seu nome e ia começar a recitar o salmo, todo mundo que estava na sala já achou meio estranho, porque ele não tinha voz de radialista. Notava-se que ele não sabia nem pegar no microfone, ele não tinha a mesma técnica de radialista. Mas ele estava ali e foram dar oportunidade para ele recitar o Salmo 23. E aí ele começa a recitar o Salmo 23. E ele recitou lindamente o Salmo 23, e quando terminou, os jurados sequer tinham condição de levantar a plaquinha com as notas, não teve nota, e essa irmã voltou, e quando ela olhou, estava todo mundo com os olhos cheios de lágrimas, todo mundo chorando, os outros candidatos chorando, e os jurados não levantaram nota, chorando, mas ela notou que a voz não era aquela voz mais linda, e ela perguntou assim a alguém que estava junto, fez, o que é que está acontecendo? Por que está todo mundo chorando? Não vai ter nota para isso aí não? E esse alguém respondeu para ela assim, os 9 primeiros recitaram lindo o salmo com toda a técnica. Esse aí eu não sei a técnica. Eu não sei se ele demonstrou que conhece o salmo ou que conhece a técnica, mas sem dúvida,
pelo jeito como ele falou. Ele conhece o próprio bom pastor do Salmo. Eu não quero nessa mensagem que você conheça mais um pouquinho desse Salmo, desse versículo 4. Eu não quero nessa mensagem que você saia daqui só sabendo de que Deus com a sua presença dissipa toda a sombra e que você não tem motivo para ter medo. Eu quero que você saia daqui encangado, agarrado, carregado, ajoelhado aos pés, beijando, abraçado, de alguma forma com o bom pastor. Aquele que é o teu pastor e que de nada falta. E se assim você sair, quando eu terminar e a gente cantar e você se agarrar com um bom pastor aí, eu vou dormir feliz, porque essa foi a mensagem que Deus mandou eu entregar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.